Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 22/2/2015, nós estamos aqui para a produção de mais uma videoaula do nosso curso de gnose samaliana, cujo conteúdo dos temas serão tratados, levados ao ar todo dia às 21 horas no canal WebSol. Hoje vamos falar de um assunto cujo título é As Sementes Selecionadas da Ilha Sagrada e Secreta do Pacífico. Então, é um tema interessante, importante. Vamos extrair alguns dados dele, algumas informações para nosso trabalho, para nossa reflexão. Recebemos dois tipos de conhecimento aqui na Terra, que é o conhecimento epistêmico e o conhecimento gnóstico. Então, o epistêmico é aquele conhecimento que está relacionado com o conhecimento de natureza material, relacionado à materialidade. E o conhecimento gnóstico está relacionado à espiritualidade. Então, o saber epistêmico nós adquirimos, na vida, ele é veiculado pelo sistema de ensino convencional, nas escolas da rede de ensino oficial, nos diferentes graus, que vai desde o ensino infantil até o pós-doutorado. E todo o sistema de ensino e aprendizagem no perfil epistêmico é sistematizado, isto é, ele é detalhadamente planejado e executado em projetos de ensino devidamente elaborados, com justificativas, com conteúdos, com objetivos, com metodologia, avaliação, etc. Da mesma forma, o conhecimento gnóstico é veiculado pelo sistema místico das diferentes ordens religiosas e místicas, compostas de diversas ordens religiosas e místicas, então, sob o comando do colégio de iniciado. O colégio de iniciados, desde o início dos tempos, é dirigido por Sainat Komará, assim como pelo sistema convencional de ensino, passam todos os professores das mais diversas formações. Pelo colégio iniciado passam todos os veneráveis mestres da loja branca dos diferentes raios de sabedoria, provindo então desses diferentes raios do conhecimento espiritual. O mestre dos mestres do raio do amor, Jesus Cristo, é a expressão da loja branca que faz parte do colégio de iniciados. Por lá já passaram também todos os mais diferentes mestres, passaram aliás todos os mestres que estiveram aqui da bendita loja branca, como Jesus Cristo, Buda, Krishna, Krishnamurti, Samuel Blavatsky, Rabolu, Joana d'Arc, São Francisco de Assis, os apóstolos, etc. etc. Os veneráveis mestres, nos seus diferentes raios, se dedicam à humanidade nas diferentes missões. Entre esta, a principal é a missão de orientação didática aos seres humanos. Todo mestre, então, se dedica principalmente à missão didática no início dos seus trabalhos e à missão de resgate no fim de uma humanidade. Com o objetivo de ensinar o caminho da liberação ao ser humano, cada mestre vem num determinado tempo, num espaço definido, para passar ensinamentos de sua doutrina secreta aos seres humanos. Então eles vêm trabalhar na vinha do Senhor em missão didática, que é a época de passar o ensinamento. Eles então fazem o plantio de suas sementinhas, cuidam delas para que nasçam, deem frutos. Depois eles vão embora, na época da colheita, eles voltam
em missão de resgate. Então essa é outra missão, de onde eles vêm para colheita desses frutos no fim dos tempos, consoante a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinópticos e o apócrifo evangelho de Tomé também. Nesta parábola está a história de um semeador que deixou cair uma semente no caminho, em terreno rochoso e entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas quando a semente caiu em boa terra, cresceu, multiplicando por 30, por 60 a colheita. Então, o venerável mestre Samael, de posse da programação do Colégio de Iniciados, a partir de 1950, começou a semear suas sementes por meio de sua doutrina gnóstica, visando formar o exército de formação de salvação mundial. Inicialmente suas sementes fracassaram e se formou, na realidade, foi um exército de galinhas. Porém, fora prometido a ele, venerável Samael, que suas obras dariam frutos, né? Que suas obras se realizariam por intermédio de seu discípulo consagrado, venerável mestre Rabulu, por onde as suas sementinhas iriam ser semeadas, iriam crescer, iriam dar frutos, que naturalmente iria dar sustentabilidade à vida durante a existência lá na ilha, durante a estadia, a permanência lá na ilha sagrada do Pacífico, posteriormente servindo de substrato para a 6ª raça raiz, que é a raça Corandi, que se desenvolverá aqui da Terra após as transformações no amanhecer da galáxia, já ainda na primeira era, na primeira idade, que é a idade de ouro. Porém, estas sementes de trigo ainda estão por aqui, misturadas às outras sementes, né, do joio, como descreve a parábola do joio e do trigo. Muito em breve elas serão separadas e conduzidas à ilha, no resgate na Arca de Sal, pelo venerável mestre Samael. E lá na ilha continuarão o seu processo, então, de desenvolvimento espiritual, porque terão um solo para pisar e um tempo para trabalhar, quando na realidade aqui já terá tudo se dissolvido, não ficará pedra sobre pedra e o tempo já terá acabado. Somente são candidatas, né, ao êxito para a ilha as poucas sementes cujas mônadas possuem potencial de anelos à maestria, aquelas que querem o mestrado no conhecimento gnóstico, que são classificáveis, que estão dispostas a irem para o absoluto, se libertar da roda de Sansara através dos 3 fatores de revolução da consciência pelo caminho direto. A parábola do trigo e o joio é uma das parábolas de Jesus, que aparece em apenas um dos evangelhos canônicos do Novo Testamento. De acordo com Mateus, do capítulo 3, versículos 24 a 30, durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno, o joio, ou ervas daninhas, né, dos filhos do reino, o trigo. Muito bem. Então, desde 1950, o venerável Samael começou a chamar pessoas para comporem o exército de salvação, para trabalhar na vinda do Senhor, para entrarem na arca. Alguns foram chegando na época da Velha Ordem, através do movimento gnóstico cristão universal valorizado, outros na época da Nova Ordem, por meio do movimento gnóstico cristão universal sintetizado, e agora estão chegando
por meio do movimento gnóstico cristão universal revalorizado e ressintetizado. Então agora chegarão as derradeiras pessoas nesse movimento, né, dos últimos tempos, na nova perspectiva. Então, na nova perspectiva é o movimento do conhecimento que a gente está tendo aqui agora, movimento gnóstico cristão universal ressintetizado, inserido, né, no conteúdo do livro Hercólogos, que corresponde aos que recebem, né, que vão receber o ensinamento por meio do livro Hercólogos, do venerável mestre Rabulu. Estes são os últimos, então, do chamado, né, que serão os primeiros, consoante ao a parábola dos trabalhadores na vinha do Senhor. A parábola dos trabalhadores na vinha é uma parábola de Jesus que aparece apenas em Mateus 20, de 1 a 16. Nela Jesus afirma que qualquer operário que aceitar o convite para o trabalho na vinha, dito por Jesus para representar o reino dos céus, não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual como aqueles que foram fiéis por mais tempo. É nesta parábola que Jesus afirma que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Outra frase sua que tornaria muito conhecida: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, nesta história, né, da sementinha, nós temos, né, que os mestres trabalham na ilha, no plantio dessa sementinha, e essa ilha em outra dimensão, né, e aqui na Terra se corresponde. Então, uma hora eles vão trabalhar também na missão de resgate. Então, no nosso caso, da gnose samaliana, né, o venerável mestre Samael, o venerável mestre Rabulu, já fizeram essa missão didática, né, de ensinamentos. Agora eles atuarão em missão de resgate, que o tempo está se acabando, é hora de separar o joio do trigo. Então, nesse trabalho na ilha, conta o venerável mestre Rabulu, né, em vídeos que nós temos aí, vocês verão que certo dia ele foi para a ilha trabalhar, que já trabalha há muito tempo, encontrou o venerável mestre Samael, logo após o mestre Samael haver desencarnado, né? E lá então na ilha o mestre Samael diz: ó, tome isto. Ele pegou e viu que eram as sementinhas, e o mestre diz para eles: é através de você que minha obra se qualificará, é através de você que vai dar resultados, que vão dar resultados. E aí ele pegou aquela sementinha com muito cuidado, plantou, né, e está regando, cuidando delas como bom agricultor que ele foi também na vida real. E então, dessas milhares de pessoas que receberam o ensinamento da gnose samaliana desde o seu início até o fim, e na movimentação do livro Hercólogos para milhares e milhares de pessoas, tudo isto é para qualificar uma qualidade dentro de uma grande quantidade. Na realidade são 5 sementinhas. Por recorrência, não é diferente da passagem da 4ª para a 5ª raça, lá da Atlântida para a raça ária, lá no dilúvio, né? Pedro, se a gente for ler, ele vai dizer, né, que contando sobre as almas, que muitas almas, vai falando a história, e depois ele diz, para encurtar a conversa, 8 almas apenas entraram na arca. Então, de 5 para 8 está mais ou menos o encaixe dos números, né? Mas isso não significa que a gente esteja fora. Todos nós somos da humanidade, né? Somos candidatos, né, a esta seleção. Só vai depender de nós. É preciso que nós estejamos trabalhando diligentemente com os 3 fatores de evolução da consciência, principalmente com o primeiro,
que é com a morte dos detalhes para matar os defeitos, morrer para os defeitos e nascer para as virtudes. Então, antes, né, na doutrina gnóstica samaliana, só era possível para ele, quem tivesse 50% de consciência desperta. Isso nos deixava fora, deixava muita gente. Isso era possível para casados, né? Agora, na doutrina gnóstica samaliana ressintetizada, no livro Herpólogos, graças à misericórdia divina, respaldada pelo juiz do Tribunal do Karma, que é o venerável Mestre Rabulu, foi autorizado a alterar essa doutrina. Então, de 50% passou a ser candidato todo aquele indivíduo, né, estudante de gnose, que esteja trabalhando definitivamente com a morte em marcha, não importando de que denominação religiosa esta pessoa seja. Então, que todos possam, vocês, né, a partir de agora, né, trabalharem diligentemente com o primeiro fator de evolução da consciência e se qualificarem para esse êxodo para a ilha sagrada do Pacífico. Força no trabalho, paz no seu coração, paz vivencial.